Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar o Senhor essa sexta-feira, em nome de Jesus, consagrar o Senhor aqui a nossa primeira hora do dia, agradecer ao Senhor pela graça da vida, agradecer ao Senhor por Ele ter nos encontrado, amém? Em nome de Jesus. Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra abençoada, uma palavra que traz uma reflexão muito forte no nosso coração a respeito do tesouro do coração. Amém? Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 21 de Mateus, diz assim a palavra do Senhor: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Quando se fala de tesouro, fala de algo que você tem um certo zelo, tem um certo cuidado, né? A gente vê aí as pessoas que têm joias de muito valor, não coloca no porta-joia, né? Não coloca na sua caixinha de joia em cima da sua mesinha lá, da sua penteadeira, não. Coloca no cofre. Coloca no cofre porque é um tesouro, é considerado um tesouro aquela peça, aquela joia. Quando você tem muito dinheiro, acaba guardando esse dinheiro em um cofre, porque isso também é uma espécie de tesouro. Só que a pergunta que o Senhor fala conosco nesse dia de hoje, fala do tesouro do coração. Tesouro do coração. O tesouro é aquilo que ocupa o lugar principal no coração do ser humano. O tesouro é aquilo que, digamos que nós somos os cofres. E o tesouro é aquilo que tem que ser guardado dentro de nós. E a questão é, o que é o seu tesouro? Nós servimos a Deus e o primeiro mandamento que o Senhor determinou, tanto na lei de Moisés, como palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E isso fala dos 10 mandamentos, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Aí fala a respeito, né, de não desejar o mal próximo, isso, aquilo outro, honrar o pai, honrar a mãe, não cobiçar aquilo que não te pertence. Pronto, esses são a lei que Deus deu para Moisés lá no monte. Depois que passou todo esse período dos reis, sacerdotes e tudo mais, e chegou até Jesus, Jesus também ele traz algo a respeito da lei, e agora com um resumo muito forte da lei. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem consegue fazer isso, consegue guardar toda a lei. Porque não vai cobiçar, porque a cobiça, com certeza, já está dentro da questão lá da lei de Moisés, né? Se eu amo meu irmão, não vou cobiçar aquilo que é dele. Se eu amo, eu não vou roubar, não vou mentir, não vou fazer. Enfim. Então, o Senhor, ele traz uma reflexão no nosso coração sobre o tesouro do coração. E o tesouro é aquilo que ocupa o lugar principal no coração do ser humano. O nosso tesouro é exatamente aquilo que ocupa um espaço muito grande. E aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E qual é o seu tesouro? O que você tem colocado o seu coração? Ou aonde você tem colocado o seu coração? Onde está o seu coração? Porque aonde tiver o seu coração, ali também vai estar o seu tesouro, ok? Então, muitas pessoas têm o seu coração no dinheiro. A ganância pelo dinheiro, para alcançar, para ter, possuir. Então, é uma pessoa que tem o seu coração no dinheiro. O seu tesouro está no dinheiro. O seu Deus, a sua adoração, tudo está ali no dinheiro. Outros está nos bens materiais, as posses. Aquele tipo de pessoa que ela só tem, ela não consegue usufruir de nada, mas ela só tem. Então tá ali o coração dessa pessoa, o tesouro dela tá ali, o Deus dela é aquilo ali.
Outras pessoas tá no namoro. Às vezes tem pessoas que faz do seu namoro o seu tesouro. O seu coração tá ali no seu namoro. Deus não está nesse namoro, mas o coração tá ali, em Deus ali, aquele namoro. E ali está o seu tesouro, ali está o seu coração. Outros é o marido, né? Quantas mulheres, o coração tá ali no marido. O ciúme obsessivo, possessivo, é uma coisa terrível. Por quê? Porque o tesouro dela é aquele marido. Outros é a esposa. Homens que não confiam, homens possessivos, homens que mantêm a mulher ali num cárcere privado. Por quê? Porque essa mulher para ele é o tesouro. O coração dele está nas mãos daquela mulher. E ali passa a ser uma espécie de Deus. Acaba a ser o seu Deus. Outros são os filhos. Existe o amor de mãe, o amor de pai. Mas esse amor não pode estar acima de Deus. Amamos os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos e eu sou apaixonada pelos meus filhos. Amo os meus filhos de uma forma assim, sabe? Inexplicável. Porém, eles não estão acima de Deus na minha vida. Eu amo Deus acima dos meus filhos. Porque foi Deus que me deu os meus filhos. Eu não posso colocá-los acima os meus filhos acima de Deus. Porque se o meu coração estiver nos meus filhos, ou se o meu coração estiver no meu esposo, se ele for o meu tesouro, eu estou pecando contra Deus. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Outras pessoas é o pai. Quantas pessoas abrem a boca e falam, se meu pai morrer, minha vida acaba. Então ele era o seu Deus. Se minha mãe morrer, então minha vida acabou. Então a sua mãe era o seu Deus. O seu tesouro era a sua mãe. Às vezes a gente usa a expressão anjo, tesouro, coração, né? São expressões verbais que nós usamos, mas o efeito, o resultado não pode ser de prioridade. A prioridade na nossa vida, querido, queira você sim ou não, concorde você sim ou não, é o Senhor. É o Senhor. Pois aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. Isso é muito sério. Quantas pessoas têm o seu coração na sua profissão? Confia ali, dedica-se ali, coloca tudo ali. Passa a ser uma espécie de Deus na vida daquela pessoa. Um objeto de idolatria, de adoração. Outros está na posição social. Pessoa que alcançou um certo nível e ali ela vive para aquilo ali. É uma espécie de Deus. É ali o seu tesouro, ali está o seu coração. E outros está no seu ministério, que aí é algo muito grave. Homens e mulheres que acreditam que se o ministério acabar, eles morrem. E não é assim. O ministério é a nossa obrigação, não é o nosso Deus. Eu pastoreio, já tem muitos anos que eu pastoreio, mas o meu ministério na terra não é o meu Deus. Eu consigo viver sem esse ministério. Eu não consigo viver sem Deus. Dá para mim viver sem o meu marido. Eu não consigo viver sem Deus. Dá para mim viver sem um dos meus filhos. Eu só não consigo viver sem Deus. Se eu colocar na minha mente, se você colocar na sua mente que você não vive sem tal coisa, então essa tal coisa ou essa tal pessoa é o seu Deus. E aonde está o amarás ao teu Deus acima de todas as coisas? Por que Satanás tem pregado tantas peças nas pessoas? Lembra de Jó? Jó, temente a Deus, homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Tinha todos os requisitos lá, o mesmo requisito de Noé. Satanás vai até, se apresentar lá junto com os filhos de Deus. E Deus fala, tem visto o meu servo Jó? Deus que fala quem Jó era. Homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se afasta do mal? Foi uma pergunta. E ele fala, sim, eu tô vendo, eu vejo ele. Mas ele é tudo isso porque tu dá de tudo para ele. Tira algo dele, tira isso, tira aquilo outro, tira aquilo outro. E foi falando, que foi filhos, bens materiais e tirou até a saúde de Jó. Para ver se ele ia blasfemar, para ver aonde estava o Deus dele. Jó provou, lá em Jó 42:10, ele provou
que o Deus que ele servia estava acima dos filhos, da esposa, bens materiais e até acima dos seus sentimentos, que foi o sentimento de raiva, de ira, de revolta que ele estava guardando no seu coração contra os seus amigos. Amigos esse que desamparou na hora que ele mais precisava. E ali ele deu a volta por cima, orando pelos seus amigos, supostos amigos, e ali Deus restituiu na vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Por que isso deu certo para ele? Porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Por que não tem dado certo para algumas pessoas? Porque Deus não era a primazia. Por que algumas pessoas são tiradas de nossas vidas? Porque elas se tornam uma espécie de Deus para a gente. Lembra quando Moisés subiu o monte tal, para pegar lá as instruções do Senhor? Quando ele desceu, tinha um bezerro de ouro, fundido no fogo, feito de ouro, de prata, que eram os utensílios, os adereços que as pessoas usavam. E ali, Deus foi trocado por uma imagem de escultura. E quando Deus foi trocado por uma imagem de escultura, ali naquele momento, o Senhor determinou que ele não aceitava mais nenhum tipo de objeto de adoração. Aquele povo precisava daquilo para adorar, tal, enfim. E quantas pessoas, amados, têm pego e têm feito da sua mãe seu objeto de adoração, seu Deus? Minha mãe é minha força. Não, querido. Sua mãe não é sua força. Meu pai é minha força. Também não. Seu pai não é a sua força. Meus filhos é a minha força. Não, também não é não. Não é. Seus filhos não é a sua força. Meu marido é a minha força, é o meu porto seguro. Você está equivocada. Seu marido não pode ser sua força, nem muito menos seu porto seguro. Ele é a pessoa que Deus uniu junto com o teu propósito para estar contigo, para que vocês dois juntos caminhassem e executassem o propósito de Deus na terra. Mas ele não é a sua força. A sua força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no dia que você continuar colocando essas coisas, o dinheiro, o emprego, classe social, marido, mulher, mãe, pai, filho, no lugar de Deus, fazendo deles o seu tesouro, colocando seu coração nisso, aí é que vem o problema. Deus tira. Deus tira. Deus arranca. Para mostrar para você que enquanto você tiver um objeto de adoração, enquanto você estiver endeusando coisas e pessoas, você ainda é um idólatra. Você ainda está afastado dele. Você não é diferente daquele povo lá de Israel que ele tirou do Egito. Amados, isso é muito sério. Lembra de Saul? Quero falar um pouquinho de Saul, né? Corri aqui que o tempo está bem corrido, mas eu quero falar um pouquinho de Saul. Quero falar de Saul. 1 Samuel 18, 5 ao 12. Saul foi o primeiro rei de Israel que o próprio Deus escolheu para ser rei de Israel. Foi ninguém que escolheu, não, foi Deus. Deus pega e escolhe Saul como o primeiro rei de Israel, que o povo estava lá clamando por um rei, porque passou pelas terras alheias e estranhas e via que todo mundo tinha um rei e eles também queriam um rei. E Deus falou: você não precisa de rei, eu sou o rei de Israel. E eles: mas eu quero um rei, queremos ter um rei para nos governar. Não, quem governa vocês sou eu. Não, mas nós queremos ter. E ali Deus pegou e deu. Por isso hoje nós temos pai, e por isso hoje nós temos mãe, por isso nós temos pessoas que governam sobre nós, porque havia um anseio no coração do homem muito grande de que ele fosse governado por algo ou alguém, porque ele não aceitava o governo de Deus. Então Deus falou: tudo bem, você quer ser governado por um homem? Então eu vou deixar você ser governado por um homem. E ali Deus pega e dá Saul como o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 18, 5 em diante. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse. Conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saul.
Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegrias e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos dele, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhes falta, senão só meu reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em sua suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito foi liberado e se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha nas mãos uma lança. Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela, não só por uma vez, mas muitas vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Saul tinha inveja de Davi. Saul ficou revoltado com Davi. Por que isso aconteceu? Se ele foi um homem que Deus o escolheu para ser rei. O que aconteceu aí no meio desse paralelo aí da história Saul-Davi, ao ponto de Saul receber um espírito imundo para se apossar no corpo dele? A questão foi, quando Davi aparece no cenário, na vida de Saul, Deus exalta ali Davi de uma certa forma na guerra. Saul derrota o filisteu, o gigante, o Golias. E uma vez que Davi derrota ali o filisteu, Saul traz Davi para sua casa, e ali, naquele período que está na sua casa, ele decide honrar. Ele honra Davi. Só que a honra que ele deu para Davi desencadeou uma honra maior, porque Davi era bem sucedido nas guerras. E quando Saul e Davi voltavam das guerras, as mulheres cantavam que Saul matou 100 mil e Davi matou 100 milhares. E ali naquele momento ele fala: peraí, tá errado. Como que ele pode ter alcançado mais sucesso do que eu? E ali ele tomou para ele um espírito de inveja, porque ele queria que a fama fosse só para ele. Então, Saul era um homem que tinha o seu coração na fama, numa classe social alta, na bajulação. Saul esqueceu quem foi que colocou ele no trono. Saul esqueceu. Queridos, quantas pessoas têm esquecido que quem te deu a mãe foi Deus, quem te deu o pai foi Deus, quem te deu o filho foi Deus, quem te deu o marido foi Deus, quem te deu a mulher foi Deus. Quantas pessoas têm colocado essas pessoas? Quem te deu o emprego foi Deus, quem abriu a porta foi Deus, quem te dá a saúde foi Deus. E quantas pessoas têm colocado essas coisas em um pedestal de adoração? Absorve-se de tudo para adorá-lo, para engrandecer, e não faz a vontade do Todo-Poderoso. E o que aconteceu tanto com Israel como com Saul? Israel, todo aquele povo que servia a idolatria foram mortos, todos. Decidam agora. Vai seguir a fulano, vai me seguir e adorar ao Deus de Israel? Ah, nós vamos seguir ao fulano, então mata todos, pode matar todos agora. Destrói o bezerro, destrói aí o objeto de adoração e mata. E com Saul não foi diferente. Então você decidiu agora a servir aos demônios. Você agora tem o seu próprio objeto de adoração. Você esqueceu quem sou eu na sua vida, né, Saul? Você esqueceu que fui eu que te dei esse trono. Você esqueceu? Você esqueceu que fui eu. Você esqueceu disso? Foi, Saul? Esqueci. Você não aceita agora o que eu faço. Você não aceita mais o meu governo. Agora você tem o seu próprio governo. Agora é você que decide as coisas. Assim é. Então tá bom. Então eu me retiro de você.
E uma vez que o Senhor se retira, quem se apossa é Satanás. Daí em diante só foi ladeira abaixo até a sua morte. E quantas pessoas, amados, estão no mesmo caminho de Saul? Tendo seus objetos de adoração. Sabendo que o mandamento do Senhor, ele é único e verdadeiro. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E depois ame o seu próximo. Ame ao teu Deus. Quem tem que ser o centro na sua vida é Deus. Quem tem que tomar o primeiro lugar na sua vida é Deus. Quem tem que receber a honra na sua vida é Deus. Quem tem que ser adorado, venerado, exaltado e glorificado na sua vida é Deus. E a pergunta do Senhor é: quantos sacrifícios você tem feito para preservar esse tesouro? Quanto sacrifício você tem feito para preservar os seus tesouros? Hoje, eu tive um dia um pouco agitado. E aí chegou um certo momento que não daria tempo, falando da minha dinâmica do dia, de ir cultuar na igreja. E a minha filha falou assim: então faz o seguinte, não vá ao culto e resolva as coisas que você tem que resolver, mãe, à noite, no horário do culto. Eu respondi algo para ela, eu falei assim: o que Deus tem a ver com a minha irresponsabilidade? Quem foi irresponsável com os horários do dia de hoje fui eu, não foi Deus. Por que eu deixaria de adorar a Deus para tentar dar conta de algo que eu fui inadimplente durante o dia e dentro de 3 horas de relógio eu não daria conta? Tá aí um grande problema que as pessoas têm. Não vou fazer tal coisa hoje porque eu tô assim. Deus entende. Mentira sua. Deus não entende. Ou você tem um cuidado com o seu tesouro, que é Deus, ou você é cortado, ou você é tirado, ou você aprende a se adequar, ou você aprende a adorá-lo, ou aquilo que você coloca no lugar de Deus, como adoração, como objeto de adoração, é arrancado de você. O que Saul tinha mais medo de perder? O trono. O que Saul perdeu? O trono. Queridos, tome bastante cuidado com essa questão do tesouro. Pois onde está o seu tesouro, está o seu coração. E aonde está o seu coração, está o seu Deus. Volto a dizer para você, amo muito meu esposo. Amo a minha mãe, meu pai. Amo os meus filhos. Amo. Eu sou aquela mãe leoa. Quem me conhece sabe muito bem disso. Mas eles não estão no lugar de Deus na minha vida. Deus é mais. Deus é o centro da minha vida. Quantas das vezes eu tenho que repreender os meus filhos, tenho que ser grossa, tenho que impor limite, com meu coração de mãe sangrando, sabendo que Deus quer assim. A mãe ia ser mole, a mãe ia ceder, a mãe estaria ali, mas eles não são meu Deus. Eles são meus filhos. Quantas das vezes eu ando na sala e volto e ando e volto, Deus fala, vá, porque eles não são seu Deus. Repreenda, ponha no lugar, ponha limite, eles não são seu Deus. Não o adore, não o venere, não coloque eles acima de mim. E ali eu ouço a voz do Espírito, eu vou lá, disciplino, imponho, ponho no lugar, chamo para perto. Por quê? Porque eles não são o meu Deus. O Deus a gente é submisso. O Deus a gente adora. O Deus a gente baixa a cabeça. O Deus a gente concorda. Mas quando não são os nossos deuses, nós não fazemos isso. E não temos deuses, nós temos Deus, o Senhor soberano de nossas vidas. Cuidado com aquilo que tem tomado as suas atenções. Cuidado com aquilo que tem tomado demais o seu cuidado. Tome cuidado com isso. Pois aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Por que esse ciúme bobo?
com esse marido, com essa mulher, com esse filho. Ele não é o seu Deus. Essas coisas são removíveis. Essas coisas vão embora. E se for um Deus na sua vida, aí é que Deus arranca mesmo. Se é filho, tem que ser filho. Se é marido, tem que ser marido. Se é mulher, tem que ser mulher. Se é pai, tem que ser pai. O Senhor é meu pai, a senhora é minha mãe. A senhora não é o meu Deus. A gente sempre tem uma expressão que fala assim, minha rainha. Não temos rainha, temos rei. O meu rei, Jesus. Não temos rainha, temos mãe, temos pai, temos filho, temos marido e tem-se mulher. Não temos rainha. Temos um rei, Jesus. Ele é o nosso rei. Podemos usar várias expressões, mas cuidado com endeusar, pois isso suscita a ira de Deus. Quem é o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. E aonde tiver o seu coração, ali está o seu Deus. Quem é o seu Deus? A quem você tem prestado culto? Ou a que você tem prestado culto? O que tem tomado o lugar do Criador em você? Você consegue manter palavra com alguém e você quebra o que você falou com o Senhor? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Tome bastante cuidado com essa postura, porque isso acaba suscitando a ira de Deus. Pois aonde está o seu coração, ali também está o seu Deus. Pois aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Tesouro de Saul estava no trono. Coração de Saul estava no trono. Saiu de Deus, deixou de estar em Deus, estava na fama, estava na coisa de ser o rei. Ele tinha o trono, mas ele não tinha mais o governo de Deus. Tome bastante cuidado, porque tudo aquilo que é objeto de adoração em nossas vidas, o Senhor destrói. E uma vez que o Senhor destrói, Ele também se retira dessa pessoa. Tome bastante cuidado para você atrair a glória de Deus em seu favor nesse dia de hoje. Que a graça, a glória, o poder e a unção do Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado na sua vida, na sua família. Que Deus proteja a tua casa, teu casamento, teus filhos. Que você tenha aquilo que Deus deixou para você, pai, mãe, esposa e filhos, emprego, empresa, vida bem-sucedida, mas que nada disso seja um objeto de adoração na sua vida. Que você entenda o lugar que essas coisas ocupam em você, pois existe um lugar especial para elas, mas não é o lugar de Deus. Não é o lugar de Deus. O lugar de Deus é o lugar do rei. E se ele é rei, é porque você é governável. Você precisa ser governado pelo Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia de hoje, agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer ao Senhor por essa advertência dentro dessa palavra nesse dia de hoje. Que a graça, a glória e o poder e a unção do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, de graça, de misericórdia, eu oro, Senhor Jesus, pela tua igreja, pelo teu povo, por cada um de nós, Senhor. Deus, que nada seja objeto de adoração em nossas vidas. Amamos, Senhor, a nossa família. Amamos, Senhor. Amamos. Eu amo muito, Senhor. O Senhor sabe como eu sou uma pessoa que amo, mas nada disso pode ser um objeto de adoração em nossas vidas, Senhor. Se tem alguém aqui em nosso meio, Deus, que tem endeusado marido, filho, mulher, pai, mãe, emprego, empresa, ou até mesmo vida profissional, ou vida ministerial, cargo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abre a mente dessa pessoa com a tua palavra nesse dia de hoje. Ensina ela, Pai, que tudo isso é idolatria. Ensina ela, Pai, que o primeiro mandamento, desde Moisés até Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas. E que o único objeto de adoração e veneração, o único que deve ser colocado num lugar de tesouro, num cofre chamado coração, é o Senhor. E uma vez que nós colocamos o Senhor no nosso coração, o Senhor guarda tudo que nós temos, porque o Senhor é o nosso bom tesouro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajude cada pessoa aqui, Senhor, a ser governável pelo Senhor e não governar o Senhor, ou tentar achar que está governando o Senhor. Deus toma primazia em todas as coisas
Abençoa essa sexta-feira, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro abençoando todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Compartilha aí, comenta aí. Fala o que Deus está falando com você, tá? Em nome de Jesus, nós já estamos chegando próximo ao nosso sorteio, amém? As pessoas que têm compartilhado, as pessoas que têm curtido e que têm comentado aí dentro das ministrações, nós vamos sortear aí, tá? E você pode ser contemplado em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Shalom.